o segredo para acabar com 80% dos problemas que você tem em coloração, luzes e progressiva, ou seja, os problemas que você tem em qualquer química. Olá, aqui Felipe Restini. Nessa sala de aula de hoje eu vou mostrar para você o segredo para acabar com 80% dos problemas que você tem em coloração, luzes e progressiva, ou seja, os problemas que você tem em qualquer química. E olha só, esse segredo faz com que algumas clientes minhas, olha que interessante, eu tinha uma cliente da Bahia, ela morava na Bahia, eu tenho meu salão aqui no interior de São Paulo, são, sei lá, uns 2.000 quilômetros daqui até lá. E por acaso ela estava aqui em Ribeirão Preto, ela tinha vindo numa convenção e ela acabou visitando o salão, ela estava desesperada, já era uma senhora que tinha muito cabelo branco, de 90% a 100% de cabelo branco, e ela não estava satisfeita com a cor do cabelo dela, o cabelo não pegava a cor direito, ela queria ter um visual mais jovem, mais com mechas e etc, e ninguém conseguia fazer, o cabelo dela não aguentava, isso porque ela tinha o cabelo curto. E olha só, quando ela chegou na minha cadeira, né, é um cabelo difícil, realmente, ela tem um cabelo muito difícil, fiz a avaliação, fiz o diagnóstico, e constatei que o problema dela não era o cabelo dela, não era a marca de coloração, não era a marca do descolorante, não era nada. E ela tinha o cabelo mega crespo e grosso. E ninguém conseguia alisar, ninguém conseguia fazer uma coloração decente, ninguém conseguia fazer luzes no cabelo dela. E quando ela sentou na minha cadeira e eu comecei a fazer o diagnóstico capilar, que aliás é um procedimento de extrema importância para nós cabeleireiros, eu acabei constatando que o problema dela eram duas coisas, só que essas duas coisas estão inseridas nesse segredo que eu vou mostrar para você hoje aqui. Então, duas coisas. A primeira, o cabelo dela tinha muito resíduo metálico e halogênio. E a segunda coisa era que o cabelo dela estava realmente maltratado. Ela estava usando os produtos errados para o caso dela. E eu não estou dizendo que eram produtos ruins, tá? Porque não eram, inclusive era uma marca muito conhecida, uma marca bem top aqui presente aqui no Brasil. E o que aconteceu era o seguinte, não adiantava, ela usava o melhor tratamento, um dos melhores produtos de tratamento que tem, né, inclusive um dos mais caros, e o cabelo dela não respondia. Por quê? Porque ela tinha esse resíduo metálico e halogênio e ainda por cima estava usando o produto errado, a indicação de produto errada para o tipo de cabelo dela, para o caso dela. Então eu vou mostrar para você esse segredo, e esse segredo é justamente a saúde capilar, é verdade. 80% ou mais dos problemas que existem em salões com cor, com luzes e com progressiva são causados por causa de problemas na saúde capilar da nossa cliente. E olha só os problemas que eles podem causar. Coloração que não pega, eu não sei se você já passou por isso, mas essa cliente minha passou por isso. Muitas vezes a coloração dela simplesmente não pegava, ela tinha muito branco, era difícil de pegar, ela não conseguia ter a cor que ela queria. Às vezes chumbava, às vezes não pegava o branco direito, às vezes ficava uma cor que ela não queria, ela nunca conseguia ter a cor que ela gostaria. Chumbado, né? Quando a saúde capilar está deficitária, ou seja, quando a saúde da capilar não está boa, o cabelo pode vir a chumbar. Fica muito mais fácil o cabelo chumbar, tanto pela presença de resíduos metálicos e halogênios, que são resíduos que vêm pela água, a água do chuveiro, a água que as nossas clientes lavam o cabelo. Ali tem alguns resíduos que podem se ligar ao cabelo a níveis moleculares e que fazem muito mal. Eles são resíduos que se expandem e destroem a fibra de dentro para fora. Além disso, reagem muito mal com as químicas de coloração, alisamento e descoloração. Beleza? Então, olha só, outro problema, loiro que não clareia. Quando o loiro não clareia, existe ali também provavelmente algum tipo de resíduo, pode ser um resíduo de derivado do petróleo, pode ser que o cabelo esteja realmente com a saúde capilar prejudicada e aí você não vai conseguir chegar no tom que você quer porque o cabelo vai se partir antes, ele não vai ter resistência para chegar no claro que você quer. E assim, a saúde capilar, para você entender melhor, o que acontece? Quando um médico vai fazer uma cirurgia, né? No caso de nós cabeleireiros, você precisa pensar que quando nós vamos fazer químicas, né?
coloração, luzes, alisamento, nós estamos fazendo, é como se nós estivéssemos fazendo uma cirurgia, né, que é o ponto mais crítico, assim, por exemplo, do médico. Então, quando o médico vai fazer uma cirurgia, pensa comigo, se ele vai fazer uma cirurgia de apêndice, por exemplo, vai retirar o apêndice lá, ou uma vesícula de um paciente que é saudável, que está com a saúde em dia. O que acontece? Provavelmente vai ser uma cirurgia tranquila, ele tem muito mais segurança para fazer e a cirurgia, na imensa maioria das vezes, vai correr tudo bem, vai dar tudo certo. Agora, se ele pega um paciente que já está doente, que tem diabetes, que tem pressão alta, que tem... O que vai acontecer? Essa cirurgia, apesar de ser uma cirurgia simples, vai ser muito mais complicada. E a mesma coisa acontece com o cabelo. Quando de repente você vai fazer uma cirurgia simples, que é, por exemplo, uma coloração de raiz, e o que acontece é que quando a saúde capilar está prejudicada, esse procedimento simples pode virar uma complicação muito grande. Então, é mais ou menos isso que a saúde capilar tem de influência. Cabelo que não passa no teste, muita gente faz o teste de mechas e muitas clientes não passam. Por quê? Por causa da questão saúde capilar. E quando você entender como fazer, o que fazer para conseguir reverter essa saúde capilar de uma saúde capilar ruim para uma saúde capilar excelente, os cabelos vão começar a passar no teste de mechas, seja no teste de mechas de luzes, seja no teste de mechas de alisamentos. Progressiva que não alisa. Além de todos os problemas inerentes da técnica de progressiva, né, como é uma química muito nova, ainda não existe métodos, né, ainda não existem muitos métodos eficazes e populares para conseguir ter um alisamento decente. Então, além disso, que eu vejo muito isso, tem um curso meu que é o Método Lisos 2.0, que é um curso onde eu ensino um método certeiro, o método Lisos, para conseguir realmente ter uma progressiva filé, realmente dominar a arte de fazer loiros perfeitos. E uma das coisas desse método, uma das coisas que você precisa entender, que você vai entender aqui hoje, é que a progressiva pode não estar alisando por causa de uma questão de saúde capilar também. Progressiva que não dura, com certeza é uma questão de saúde capilar também. E o tratamento que não funciona, igual essa cliente minha que usava um tratamento caro, um tratamento bom, e o cabelo dela simplesmente não respondia. Então vamos entender agora um pouquinho sobre essa saúde capilar, o que você precisa fazer para conseguir eliminar esses problemas do seu dia a dia no seu salão. E olha só, a primeira coisa que você precisa entender são os graus de erosão. O que é erosão, Felipe? Erosão é como se fosse a danificação mesmo do cabelo. Então, a pessoa, por exemplo, faz muita chapa, a chapa vai causando uma erosão, ou seja, vai destruindo partes do fio de cabelo. Então a gente tem alguns graus de erosão básicos, tá? Essa aqui, ó, essa que eu vou te mostrar é a classificação FR de erosão, que é uma classificação que eu criei baseado em padrões e convenções internacionais para ficar bem fácil de entender como funcionam esses graus de erosão. Olha só, o primeiro grau de erosão é o grau do cabelo saudável. Então é um cabelo saudável, que não tem frizz, está bem tratado, está com a resistência em dia, elasticidade está perfeita. Então é um cabelo saudável, tá? O grau 2, ele já começa a ter, ó, frizz e leve ressecamento. Frizz e leve ressecamento já é um grau 2, o cabelo já tem frizz, ou seja, ele já tem ali alguns pontos que pode estar faltando alguma coisa naquele cabelo, esse cabelo pode estar com falta de alguma coisa, ou é uma pessoa que de repente usa muita ferramenta térmica sem proteção e que usa e que acaba abusando um pouquinho desse cabelo, tá? Mas geralmente ainda é um cabelo natural, tá? Ou com coloração escura, que a coloração escura, apesar de ser muito pouco agressiva, ainda existe uma química ali de oxidação, existe ali o contato com uma amônia, ou com uma etanolamina, ou com algo parecido, que acaba fazendo esse cabelo ter aí um grau 2 de erosão, tá? O grau 3 é o cabelo
ressecado. O que acontece aqui, ó? O cabelo tá ressecado, tá? Então você sente que ele tá ressecado, tanto no tato quanto na visão. Você começa a ver que esse cabelo começa a ter um ou outro quebrado, tá? Pontas duplas, e a elasticidade, ela ainda tá normal, só que você começa a ver que a elasticidade do cabelo já não tá a mesma coisa que um cabelo saudável, com um cabelo em grau 2. Você já começa a ver que esse cabelo já tem uma elasticidade levemente comprometida, tá? Então é um cabelo ressecado com alguns indícios já de quebra ou de elasticidade comprometida. E aí chegamos ao grau 4, que é um cabelo já danificado, ou seja, é um cabelo que quebra. É um cabelo que tem quebra, que tem tricorrese, tá? Tricorrese. Tricorrese é o nome mais científico, assim, da quebra. É interessante porque usar esses nomes funcionam muito para te dar autoridade perante a sua cliente. Então, se você conseguir começar a usar alguns nomes mais formais, você vai conseguir ganhar autoridade, vai conseguir ganhar maior confiabilidade da sua cliente. Então, olha só, grau 4, o cabelo está danificado, a elasticidade já está comprometida, você já vê que o cabelo já está elástico, você já vê que ele quebra com muito mais facilidade, o ressecamento é excessivo, é muito grande, todo mundo consegue ver. E aí o frizz também acaba sendo muito maior e tudo mais. Então é o cabelo danificado que está com quebra mesmo, tá? A partir daqui, ó, a partir do grau 4, é quando o cabelo realmente tem quebra ou tricorrese. E aí então chegamos ao grau 5, que é o cabelo que está pela hora da morte. Se o cabelo está ele está muito danificado. Elasticidade muito comprometida. É aquele cabelo que você pega ele e passa o pente e sai um monte de cabelo quebrado no pente, passa a escova, sai um monte de cabelo quebrado na escova. Aqui no grau 4 sai também, mas sai em menor quantidade. Ele ainda, digamos assim, ele tem uma recuperação ainda um pouco mais fácil, tá? Então aqui você tem os 5 graus de erosão do cabelo e que você precisa começar a identificar esses graus de erosão nos cabelos da sua cliente. Então grau 1 saudável, grau 2 frizz e leve ressecado, grau 3 um ressecado já você começa a perceber ali uma elasticidade diferente, começa a perceber uma quebra aqui, um cabelo quebrado ali, um cabelo quebrado acolá. Grau 4 já é um cabelo danificado mesmo e grau 5 um cabelo muito ou extremamente danificado. E olha só, daqui ó, graus 4 e 5, o que você precisa entender é que são cabelos extremamente sensíveis, sensibilizados e que você vai precisar ter um cuidado extremo para fazer química neles e principalmente a orientação é que você nunca faça química nos cabelos aqui. Aqui é o momento em que você chega para sua cliente e fala, olha, senta aqui, é o seguinte, enquanto o teu cabelo estiver aqui, não tem como a gente fazer a química que você quer. Então, me ajuda a te ajudar e vamos trazer esse cabelo para o lado de cá, pelo menos em grau 3. Em grau 3 já existem alguns protocolos que podem ser usados, né? Alguns métodos que você usa para você conseguir fazer químicas com segurança no cabelo em grau 3. Agora, grau 4 e grau 5 sempre vai ser um grande desafio, mesmo usando todas essas metodologias para você conseguir manter a saúde do cabelo. Por quê? Gente, quando o cabelo ele tá... É aquela história do paciente que tem problema de saúde e do paciente que não tem problema de saúde. Quando você vai fazer uma química em cabelos com grau de erosão até 3, esse cabelo vai reagir do jeito que ele tem que reagir. Se ele tiver que clarear, ele vai clarear. Se ele tiver que cobrir branco, ele vai cobrir branco. Por quê? Porque ele reage melhor com as químicas, ele reage do jeito que ele tem que reagir com as químicas. Quando ele está em grau 4 e 5, ele já não reage do mesmo jeito. É aí que começam a aparecer os chumbados, é aí que começa a aparecer cabelo que não pega coloração, ou que desbota muito rápido, cabelo que não alisa, cabelo que acaba quebrando de repente com uma química menos agressiva, como uma coloração, ou como
uma progressiva selagem, algo do tipo, que não deveria, não teria tanto risco de quebrar se tivesse saudável ou levemente ressecado, mas que quando está danificado, qualquer coisa que você fizer nesse cabelo, ele vai sentir e vai sentir muito, tá? E aqui eu quero te dizer duas coisinhas que podem confundir, tá? A primeira delas é a questão dos resíduos metálicos, halogênios e derivados do petróleo. Olha só, o que acontece? Esse tipo de resíduo, ele pode enganar, tá? Ele pode dar um falso positivo, digamos assim, na sua avaliação dos graus de erosão. Então o que acontece? Quando o cabelo está com metal, halogênio ou derivado de petróleo, ele pode enganar o seu diagnóstico. Como assim? Se ele tem resíduo metálico e halogênio, por exemplo, esses são resíduos que eles destroem o cabelo e principalmente eles causam muito embaraçado, muito aspecto ressecado, né, e podem comprometer até a elasticidade desse cabelo. Só que o que acontece? Quando esses metais halogênios estão no cabelo, eles fazem o cabelo parecer muito pior do que o cabelo realmente está. Então, de repente, você vai lá e avalia um cabelo em grau 4 ou 5, e na verdade, a hora que você consegue retirar esses resíduos do cabelo, ele vai se revelar um cabelo, se você avaliou em grau 5, de repente ele pode estar em grau 4, que sai em grau 3. Se você pegou um cabelo que você avaliou em grau 4 e você retira esses resíduos metálicos, de repente você vê que ele está em grau 3, quiçá em grau 2, né? Pular 2 graus é muito mais difícil, mas 1 grau é bem comum quando você retira esses resíduos metálicos e halogênios. E existe ainda, ó, os derivados de petróleo, que são o quê? São resíduos que existem em vários produtos de uso normal do salão ou de a cliente usar em casa, são os derivados de petróleo, e também presentes em progressivas, tá? Que são o quê? São produtos... pensa no petróleo, ele é um óleo bem denso, tá? Bem pesado, e que... Então ele é um impermeabilizante. Ele é como se fosse uma maquiagem. Pensa bem, ó, se você pega uma pessoa cheia de espinhas no rosto, existem duas coisas que você pode fazer. Você pode tratar essas espinhas para elas não aparecerem mais, ou você pode maquiar essas espinhas, ou seja, passa lá um corretivo, base, pó, e aí você olha para a pessoa ou tira uma foto dessa pessoa, não tem espinha, mas a espinha tá lá. É mais ou menos isso que o derivado de petróleo faz, ele faz essa maquiagem. Então o cabelo tá meio danificado, tá com bastante erosão capilar, e aí ele não tem aquele brilho, né? Ele fica com aquele aspecto ressecado e tal. Então as marcas de cosméticos colocam os derivados de petróleo para dar aquele aspecto de que o cabelo está mais tratado. Qual que é o problema disso? Isso aqui adere no fio, gente. Se você já teve contato com petróleo mesmo, você sabe o que eu estou falando, mas ele adere no fio que é muito difícil tirar, né? Então, tipo, não adianta lavar uma ou duas vezes, tem que lavar várias vezes ou fazer um procedimento de retirada desses resíduos para você conseguir tirar. E o que acontece? Se tiver o resíduo de derivado de petróleo, vamos supor que você avaliou um cabelo em grau 3, só que na verdade a hora que você tira o derivado de petróleo, você pode ver que esse cabelo na verdade está em grau 4. É por isso que existe aquele mito que todo mundo fala, mas a progressiva é tratamento. Não, não é tratamento, ele é uma química que agride o fio, sim. É uma agressão que hoje em dia a gente consegue controlar e consegue ter bons resultados com progressiva, sim. Só que o que faz com que dê a impressão de que a progressiva é um tratamento é a quantidade muito grande desse ativo aqui, dos derivados de petróleo, que disfarçam a verdadeira erosão. Então, gente, resíduo metálico, halogênio e derivado de petróleo são coisas que podem ser muito ruins para você, tá? Porque de repente você vai fazer uma avaliação errada e, por exemplo, do grau 3 para o grau 4, muda tudo, tá? Além disso, os derivados de petróleo não deixam o tratamento fazer o trabalho dele. Como eles impermeabilizam, você não consegue chegar aonde o ativo tratante precisa chegar. Ele não consegue chegar, ele não consegue fazer a ação 100% dele. A mesma coisa, os metais e halogênios, eles também ocupam
ali um espaço, né? Eles se ligam no cabelo bem aonde o tratamento iria agir, então o tratamento não funciona se tem esses resíduos. Outra coisa que é muito ruim, metálicos e halogênios reagem violentamente com coloração e luzes, então quando você coloca ali o oxidante, ele oxida esse metal e halogênio e destrói o cabelo numa velocidade impressionante. E o derivado de petróleo, Felipe? O derivado de petróleo não destrói, só que ele, como ele é um impermeabilizante, ele não deixa, por exemplo, o descolorante clarear o cabelo. Então, se você não tira ele, você não consegue chegar no tom que você quer, né? E além disso, não deixa também a coloração pegar. Muitas vezes a coloração não pega num cabelo branco ou não pega num cabelo, mesmo que não seja branco, por causa dessa impermeabilização que o derivado de petróleo faz, tá? Outra coisa que pode mascarar a sua avaliação do grau de erosão é o que é chamado de pH, potencial hidrogeniônico. O que é pH? pH é uma escala de ácido alcalino, então se o meio é ácido ou se o meio é alcalino. E por que isso aqui pode confundir? Porque se o cabelo tiver muito alcalino, né? Não sei se você sabe, mas coloração, luzes são químicas que deixam o cabelo alcalino, tem algumas outras substâncias também que alcalinizam o cabelo, então só para você saber, o pH, tem um vídeo meu em que eu explico a fundo a questão do pH, mas só para você ter uma ideia, ó, o pH é uma escala que vai de 1 a 14, tá? O cabelo está mais ou menos por aqui, em torno de 4,5, pH ideal do cabelo em torno de 4,5. Aqui é a água, né, que é neutra, que é pH 7, aqui nós temos os ácidos e aqui alcalino. O que acontece? O cabelo ele funciona perfeitamente em pH 4,5. Se o pH do cabelo está mais alto, ele não vai funcionar tão bem. O que acontece? Se o pH do cabelo está muito elevado, por exemplo, né, acabou de passar por uma química muito agressiva, com um alisamento ou uma descoloração, ele vai estar alcalino. E você vai olhar para aquele cabelo e vai achar que ele está mais danificado do que ele realmente está, porque o aspecto dele vai estar muito pior. Então, o que precisa fazer é equilibrar, equalizar esse pH para você ver realmente como está a saúde do cabelo, tá? Então, olha só que interessante. Nós vamos sim fazer a avaliação, definir o grau de erosão do cabelo, só que nós vamos, para você ter a real noção de como está esse cabelo, a primeira coisa que você vai fazer é retirar os resíduos metálicos, halogênios e derivados do petróleo e equilibrar o pH desse cabelo. Assim você vai conseguir ter a noção exata de qual é o grau de erosão que esse cabelo está. Por que é importante saber em que grau de erosão o cabelo está? Para saber como você vai lidar com ele e o que você vai usar para fazer o tratamento, para fazer a recuperação desse cabelo. E mais à frente, vamos lá, vamos falar então dos tipos de tratamento que existem, tá? Tratamentos de recuperação, tá? Existem 3 tipos, existem 2, mas eu gosto de escalar como 3. Os tratamentos de recuperação, os tratamentos de prevenção e os tratamentos enganosos, né? E nesses tratamentos enganosos entram tratamentos, né, entre aspas, que possuem grande quantidade de derivado de petróleo, porque não tratam, só dão a impressão, só dão o impacto visual de que estão tratados, mas na verdade o cabelo ainda continua danificado ou ressecado, ou sei lá como ele estava. E também as progressivas selagens, botox e afins, que muita gente continua insistindo em dizer que isso é tratamento, e não é, tá? É química, age quimicamente, age na estrutura do fio, então não pode ser tratado como tratamento, tem que ser tratado como química. Por isso que eu chamo de tratamentos enganosos. Mas vamos lá, recuperação, tratamentos de recuperação com certeza são os mais usados e os que mais tem erros também, né? Por quê? Porque todo mundo tem gente que acha que queratina dá excesso e pode prejudicar, tem gente que usa só queratina e não usa outras coisas, e isso pode ter um pouquinho de problema, tá? Então vamos lá.
O primeiro, né, tipo de tratamento que tem é o reequilíbrio, que é o reequilíbrio justamente do pH, tá? Felipe, o que é isso? Isso aqui, ó, é você usar um produto de tratamento que tem um pH abaixo de 3,5, ou seja, para puxar o pH do cabelo para mais próximo do pH ideal. Esse tipo de tratamento, ele não é muito conhecido, né? Ele não é tão popular quanto os outros, mas, na minha opinião, é o mais importante deles. É o que vai te dar, né? Primeiro que ele vai desmascarar uma parte do que eu disse das coisas que podem mascarar os graus de erosão. E outra coisa, quando você reequilibra o pH do cabelo, é a mesma coisa que você... Lembra a história do paciente doente? É a mesma coisa que você pegar um paciente doente e tratar ele antes de fazer a cirurgia. Então, quando você vai fazer, por exemplo, quando o cabelo está muito danificado, você vai fazer uma sequência de tratamentos ali, uma sequência de reconstruções, cauterizações, o que quer que seja que você vai fazer. O que acontece? O cabelo ele vai reagir melhor ao tratamento, ou seja, ele vai funcionar melhor, ele vai usar 100% do que o produto oferece, se ele estiver com o pH próximo do ideal, se ele estiver num meio de pH próximo do ideal, né? É a mesma coisa do paciente que está doente. Você primeiro trata ele para depois fazer a cirurgia, né? No caso, se der para tratar. Mas enfim, para nós aqui, no cabelo, a primeira coisa que tem que fazer é reequilibrar o pH. Se o pH está muito alcalino, o cabelo não vai conseguir, né? Os ativos do tratamento não vão conseguir aderir naquele cabelo. Né? E se você vai fazer uma química e o pH está muito elevado, o cabelo vai reagir mal àquele tratamento. Vai chumbar o cabelo se for coloração. O cabelo não vai aguentar ser clareado o tanto que deveria. E aí tem muita gente que me pergunta, mas na progressiva isso não funciona, porque na progressiva a gente tem que abrir as cutículas. Tá? Uma coisa é você abrir as cutículas, outra coisa é o cabelo não estar funcionando direito. E fica tranquila porque todas as químicas foram feitas para trabalhar num cabelo que estivesse saudável, que estivesse no seu grau de pH, né, na sua escala de pH ideal. Então, a coloração, você não precisa abrir cutícula para fazer coloração, você não precisa abrir cutícula para fazer descoloração e você não precisa abrir cutícula para fazer não mais do que o processo, né, já faz de abertura de cutícula. Você não precisa ter o cabelo super aberto para fazer uma progressiva. Né? Muito pelo contrário, esses produtos foram criados justamente para agir no cabelo que está com pH normal, equalizado, e aí ele vai fazer o trabalho ali de dilatar essa cutícula no nível que precisa ser dilatado, e não mais e nem menos do que aquilo. Tratamento antifrizz, e aqui você é um ponto de atenção extrema, porque muito tratamento antifrizz é vendido como antifrizz e não é tratamento antifrizz, né? É química, como as selagens, botox e afins, tá? Então existe tratamento antifrizz? Existe, só que você precisa tomar cuidado para ver se você não está usando um produto que não é um tratamento, e sim uma química, beleza? Hidratação e nutrição é uma linhagem aí, né, das mais comuns e a menos efetiva. Tá? Quando você quer recuperar um cabelo, hidratação e nutrição são as coisas que você menos vai dar atenção. Tá? É por isso também que aquele negócio de cronograma capilar é uma balela aquilo. Tá? Por quê? Porque o cronograma capilar de uma pessoa não vai servir para outra. E essa história de usar cada dia da semana um ativo diferente, né? Não, segunda você usa hidratação, na quarta faz reconstrução e na sexta faz cauterização. Cara, é o seguinte, tratamento capilar, tratamento da saúde capilar é a mesma coisa que a nossa saúde como ser humano. Você vai no médico, você está com dor de garganta, ele vai virar para você e falar, não, olha, na segunda você toma um antibiótico, na terça você toma um antidepressivo, na quarta você toma um anticoagulante e na quinta você vai tomar um antitérmico. Não, cara, como que é no médico? Você vai no médico, está com dor de garganta, ele fala, você está com infecção de garganta, o que ele manda você tomar? Toma o antibiótico 7 dias direto, 3 por dia. É isso. E é a mesma coisa. Com cabelo você tem que pensar que é mais ou menos a mesma coisa. Tá?
Então, se o cabelo está precisando de hidratação e nutrição, é isso que você vai fazer. Até quando, Felipe, que eu vou fazer isso? Até ele não precisar mais daquilo. E se o cabelo está precisando de reconstrução e cauterização? Você vai fazer reconstrução e cauterização. Até quando, Felipe? Até o cabelo não precisar mais daquilo. Porque se você faz uma coisa e depois faz outra, nada faz 100% de ação ali, nada consegue trazer 100% de resultado. Então, você precisa prestar atenção nisso, né? Então, hidratação e nutrição é superestimado, tá? São tratamentos, ó, para serem usados nos cabelos com graus, ó, 3, 2, não 4 e 5. Se eu usar hidratação e nutrição no cabelo grau 4 e 5, ele não tem estrutura para conseguir absorver e conseguir reagir legal a esse tipo de tratamento. Vai ser chovendo molhado, né? E aí chega a reconstrução e cauterização. E aqui, ó, isso aqui deveria ser a grande estrela, tá? Para você, cabeleireiro, para suas clientes que têm cabelo danificado. Porque é isso aqui que vai permitir recuperar um cabelo, muitas vezes difícil de recuperar, um cabelo que não passa em teste de mechas. Então é a reconstrução e a cauterização que você vai usar quando o cabelo estiver em graus 4 ou 5. É isso que você vai usar, tá? Lembrando, olha só, em qualquer grau, em qualquer situação, você precisa incluir, de qualquer jeito, o detox quelante. O que é detox quelante? É justamente o que vai retirar os resíduos metálicos e halogênios, tá? Metálicos, halogênios e derivados de petróleo também, tá? Então, antes de começar qualquer tratamento, qualquer recuperação capilar, o que é que você vai fazer? Primeiro você vai retirar os resíduos metálicos, halogênios e derivados do petróleo, para isso não mascarar e você já matar um agente que pode estar destruindo o cabelo da sua cliente e te atrapalhando muito quando você for fazer qualquer química. E, segundo passo, o reequilíbrio do pH. Tem que reequilibrar o pH do fio. E aí sim nós vamos para o que o cabelo precisa. E olha só, você pode estar pensando, você pode já ter até ouvido falar que mas eu não posso ficar fazendo só reconstrução e cauterização porque vai dar excesso de queratina. E o que eu tenho que dizer é o seguinte: se existisse excesso de queratina, nós não teríamos problema de cabelos quebrados, não teríamos problema de cabelos que não têm condição de passar no teste de mechas de luzes, não teríamos cabelos danificados, porque era só socar lá uma concentração altíssima de queratina, pronto, o cabelo recuperava. Só que não é assim que funciona, não existe excesso de queratina. Sabe por quê também? Olha só que interessante. Você vai falar, nossa, mas hidratação e nutrição não é tão importante assim, você tá louco. E a verdade é a seguinte, ó, vamos lá na química, vamos lá na ciência mesmo da coisa. Olha lá, ó, queratina, tá? Queratina. Você sabia que em torno de 85% do cabelo é feito de queratina? A composição do cabelo é de 85% de queratina. Todos os problemas estruturais do cabelo são causados pela falta de queratina, pela agressão à queratina, que é o que dá estrutura, é o que dá a firmeza para o cabelo, né? É o que dá a resistência do cabelo. 85% do cabelo é pura queratina, né? 85%. Em média, tá? Você vai encontrar alguns números ligeiramente diferentes na internet, mas em média é isso daqui, tá? E aqui, ó, e lipídios. Lipídios, ó, é o que é a nutrição. O que é o lipídio no cabelo? O lipídio no cabelo é como se ele fosse a cola entre as queratinas, tá? Não é isso, tá? Mas só para você entender. O lipídio ele funciona ali para conseguir aderência dessas queratinas, né, entre si, e também para manter a lubrificação do fio, né? Ou seja, para proteger o fio de agressões externas, para manter ele mais brilhante, manter ele mais sedoso. Então é isso que o lipídio faz. E, olha só, o cabelo é composto, em média, tá, por 10% de lipídios. 10% de nutrição. E água? Água é o que sobrou, em média, 5%. O que é água? É hidratação.
hidratação. Muita gente, é só pôr água, só molhar. Não, não é, tá? Isso aqui é a água realmente por dentro ali, né? É a umectação do fio, a umectação interna. E olha só que interessante, o suor da cabeça, né? Esse suor existe nele, no couro cabeludo. O couro cabeludo, ele secreta uma substância, né? Uma solução que é chamado de manto hidrolipídico. Manto hidro de água, lipídico de lipídios. Então olha só, hidratação e nutrição, o próprio couro cabeludo da sua cliente já produz e hidrata e nutre esse cabelo. É claro que quando o cabelo está muito danificado, o que acontece? Não é suficiente para lubrificar, para hidratar e nutrir todo o fio. Quando o cabelo é muito comprido também não é suficiente. Mas a gente tem produção natural disso daqui no nosso couro cabeludo. E queratina? Queratina não, uma vez que o cabelo foi formado lá na matriz e ele despontou e saiu para o mundo, o que acontece? Não tem mais nada que vá repor queratina. O que tem? Reconstrução e cauterização. Né? Então 85% do cabelo é queratina, 10% lipídio, 5% água, sendo que lipídio e água o nosso próprio corpo produz. Cara, hidratação e nutrição não é importante, não é tão importante quanto as pessoas acham. Outro detalhe, uma boa reconstrução vai ter ali na composição também lipídios e hidratação, vai ter nutrição e hidratação pouco, que é o que precisa aqui para reconstruir o cabelo, tá? Então, hidratação e nutrição não tem toda essa importância que é dada pelo mercado. O lance é reconstrução, reequilíbrio e detox quelante para retirar esses resíduos, tá? Sobre a cauterização, é sabido que o calor ele realmente tem um grau de agressão alto, tá, no cabelo. Então, se você está lidando com o cabelo danificado, graus 4, 5, delicado, ele está frágil, está muito fragilizado, a cauterização não é o mais indicado, tá? Quando o cabelo está muito danificado, procure usar reconstruções a frio, né? Além disso, a cauterização ela foi também, por um tempo, tá? Uma solução para produtos que não tinham tecnologia suficiente para ter reconstruções com peso molecular menor, que conseguisse tratar o cabelo a fundo sem a necessidade de calor. É por isso que foi introduzida a chapinha para ajudar essa queratina a penetrar. Só que o que acontece? Quando você coloca queratina num cabelo muito danificado, uma queratina que tem um peso molecular alto, e mete bala numa chapinha, o que você vai estar fazendo é mais agredindo do que ajudando, sabe? Então você vai mais atrapalhar do que ajudar, tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado, espero que você preste mais atenção na questão da retirada dos resíduos metálicos halogênios e derivados do petróleo, comece a fazer reequilíbrio do pH, tome cuidado com o antifreeze, não dê tanta importância para hidratação e nutrição quanto a maioria dá e comece a dar mais importância para reconstrução e cauterização. Tendo 85% de queratina no fio, é o que o fio vai mais precisar, fora que depois que o fio nasce não existe nada que repõe queratina naturalmente, mas existe o que repõe água e lipídios tranquilamente. Lembra, não existe excesso de queratina, tá? Para existir excesso... Imagina se existisse excesso de colágeno, não tinha mais ninguém enrugado no mundo. E se existisse excesso de queratina, não tinha ninguém com cabelo quebrado no mundo. Não faz o menor sentido excesso de queratina, assim como não faz sentido ficar focando em hidratação e nutrição num cabelo que precisa de reconstrução. Espero que eu tenha te ajudado. Aproveito para pedir para você curtir a minha página do Facebook, assista a outros vídeos lá. Tem mais vídeos falando sobre pH, sobre detox, sobre um monte de coisa que eu tenho certeza que vai te interessar e vai te ajudar muito a fazer químicas cada vez melhores, cada vez com menos problemas, beleza? Se você está me assistindo pelo YouTube, quero pedir para você seguir o meu canal, assinar o meu canal, clicar na sinetinha para você receber notificações quando novas aulas saírem, quando novos conteúdos saírem, sejam teóricos, práticos ou eventos que eu posso lançar de vez em quando. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Vamos que vamos.
foco nisso aqui, foco no método e um grande abraço e sucesso sempre. Até a próxima!